Jairo, você de pequenininho, você já cantava? Você tinha já sonho de cantar? Vinham outras pessoas que cantavam? Você veio de uma família evangélica, né? Já nasceu no berço cristão, que é um privilégio. É um privilégio. Daqui a pouco a gente fala mais se você se desviou em algum momento, porque todo filho de cristão tem um momento que, às vezes não é desviar, mas dá uma escapadinha, eu já quero saber. Mas você pequenininho, já tinha esse dom nato? Então, o que aconteceu? Minha mãe, ela tinha um gravador, eu estou entregando a minha idade aqui, né? Gravadorzinho daquele que é deitadinho, com uma fita cassete, e em que ela colocava a fita, né, e fazia uma rádio em casa. Eu era dessa idade aí também, não tem problema, a gente entrega a idade. Eu não tenho problema de falar não, gente, tenho 50 anos, tenho 5.0. Eu vou fazer 48, ó, tá perto. Juntos, então. Então, minha mãe colocava a fita cassete ali e a gente ouvia, ela falava, ela fazia até uma vinheta, vai começar agora o programa da rádio, não sei o quê, falava o nome da rádio lá. E nós éramos os discos que tocavam. Jairo vai cantar agora. Aí eu cantava. Aí que ela começou, minha mãe começou percebendo que a gente tinha dom. Entendeu? Na verdade... Vocês são quantos filhos? Somos 3. Eu sou o único homem e tem 2 meninas. E elas cantam também? A Joelma é professora de canto, Joelma Bonfim. Professora de canto, e a Josi Bonfim é fonoaudióloga. Que bacana. Então, todo mundo da família musical mesmo, assim. Meu pai e minha mãe não cantam, não, mas eles já tocam. Minha mãe tocava acordeon, quando era... muito tempo atrás ela desistiu, né? A acordeonzinha dela tá lá, mas ela desistiu. Mas tocava. Meu pai toca um pouco de violão, às vezes quando filma ele tocando em casa. E aí ela começou, a gente cantando ali, aí começou a ver que a gente tinha um dom. Me colocou na aula de violão para tocar. No primeiro dia que eu fui para aula de violão, com uma senhora que é Manfinha, que já dorme no Senhor, uma senhorinha que me ensinou assim, tal, a tocar as primeiras notas. Ela chamou eu, no primeiro dia eu já toquei uma música. Primeiro dia de aula. Já consegui tocar uma... Mas como? É uma coisa de Deus. Eu tinha uma professora de ciências que ela também trabalhava ela trabalhava no museu de instrumentos. E ela trazia vários instrumentos para me desafiar, para ver se eu tocava. E todo instrumento que ela trazia, eu tocava, fazia um barulho. Pelo menos fazia um barulho que dava para ver que era música. Porque era instrumento que eu nem conhecia. Eu pegava assim, reconhecia, ela trouxe uma lira grandona assim. Aí eu peguei aquela baqueta, eu reconheci a nota. Aí toquei uma musiquinha, ela ficou assim, olhando pra minha cara assim, ó. Aí ela, não, vou trazer outro instrumento. Trazia harpa, trazia não sei o quê. Instrumentos que eu nunca nem vi. E eu Você tem ouvido musical? Tenho ouvido musical, tenho. Facilita, né? Isso, aí facilita tudo que eu... Aí eu fazia eu colocava copos assim com água, ia colocando água conforme as notas, ia tocando nos copos. Entendeu? Eu rodava, minha mãe fala que eu pegava as tampas de panela dela e quebrava tudo, porque eu ficava rodando assim como fosse um CD, cantando assim, rodando a tampa de panela da minha mãe. Então, realmente a gente tinha esse dom, né? Aí comecei a tocar, só que eu era muito tímido ainda. Eu só tocava, minha irmã cantava, né? A Joelma cantava e eu tocava. Colocava a gente numa cadeira, porque os púlpitos, né? Hoje em dia, os púlpitos são mais modernos, aquele púlpito pequenininho, com aquele pezinho, agora antigamente, aquele púlpito grande, de madeira, grandão, então cobria a gente, né? A gente era pequenininho, então botava a gente num banco, aí ficava com a guitarra, alguém segurava a guitarra para mim, que era muito grande ainda, e eu tocava, minha irmã cantava, a gente fazia dueto, desde 5, 6, 7 anos de idade. Uau. Eu, com 4 anos, minha mãe tinha uma fita que eu lamento muito ter perdido essa fita, porque eu queria transformar em CD. Porque nitidamente eu faço a segunda voz com a minha mãe com 4 anos de idade. Uau. Em casa, ela cantando lá, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ela fala, aleluia! Eu faço a terça junto com ela ali cantando. E a mãe fica assim, tinha essa fita em casa, só que ela, não sei, que ela perdeu, não sei, lá só lamento, né, porque eu queria guardar isso para mim. E aquela voz fininha ali cantando ali, eu operei com as amígdalas com 4, 5 anos de idade, porque eu era inflamava muito, né, então eu tinha, tudo indicava que eu não ia cantar, que eu era bem rouquinho, até minha voz era bem rouquinha, até hoje é um pouquinho rouquinha, tem essa rouquidãozinha ainda, mas aí a gente, desde pequeno, eu, minhas irmãs, a outra, a Joseira, a mais nova, que é fonoaudióloga, ela veio depois, né? Aí que ela veio cantando também com a gente. Aí nós tivemos 2 LPs. Olha só. Jairo e Joelma, era dupla, Jairo e Joelma. E era sertanejo, minha mãe é de Recife, né? Nós somos filhos de nordestinos. Minha mãe de Pernambuco, meu pai é da Bahia. então minha mãe fez um repertório sertanejo pra gente ficava meio assim cantando, mas não é o que a gente queria cantar. Mas gostava assim mesmo, gostava, que era uma época nossa, foi um momento assim que a gente viveu e cantava nos congressos infantis.
Mas era música gospel, sertaneja? Gospel, sertaneja, aquele doitinho assim, meio, sabe? Ah! Bem caipirinha mesmo. Eu lembro de umas músicas que era... Oh, meu irmão, não desanime, carrega a tua cruz até o fim. Se Deus te prova é porque Ele te ama. Oh, meu irmão, leve a cruz até o fim. Aquela coisa bem antiga, sertaneja assim, antiga, sabe? Mas letras evangélicas. Que algumas pessoas iam lá em casa oferecer músicas pra gente. É muito engraçado. A gente ficava rindo lá atrás, assim, quando as pessoas cantavam as músicas pra gente. E tinha cada música engraçada. Uma vez um rapaz, eu lembro, que chegou lá com um violão, aí falou, eu fiz um samba aqui pra vocês cantarem. A gente veio assim lá atrás e começamos a rir. Ele falou, aí ele cantando, eu lembro até hoje a canção, a gente era pequeno. Aí, eu vivia perdido no mundo, sem ter esperança e sem ter salvação. O meu consolo era a porta de um barco, a garrafa de cana e o copo na mão. Como a gente, criança, canta isso? Já pensou? Meu Deus! Aí a gente começou a rir lá atrás, né? Ele cantando lá. E até hoje a gente lembra disso, né? Imagina, as crianças cantando. O meu consolo era a porta de um barco, garrafa de cana e o copo na mão. Então a gente viveu assim, uma época muito, muito assim. A gente brinca, ri muito, mas foi muito sofrida. Muita gente ia buscar a gente para cantar nas igrejas e eu lá em casa buscar. Mas de carro? Não, ia lá em casa buscar para ir entrar no ônibus com a gente, para ir de ônibus, entendeu? Ia lá em casa, no portão, buscava, a gente ia de ônibus para as igrejas, cantava. Depois teve um vereador lá que começou a levar a gente numa Kombi dele, lá que a gente pulava, batia a cabeça no teto, nos quebra-molas, a gente sempre cantando, sempre buscando, minha mãe sempre querendo mostrar a gente para as pessoas. Canta aí, canta aí, canta aí. Quando havia alguém que era influente, canta, a gente ficava com vergonha. Então minha mãe que viu esse talento, essa vocação para cantar. Minha mãe que viu. Com relação à fé, nessa época, vocês já tinham consciência de quem era Deus, do que era Deus para você ou para sua família? Como era a tua visão de fé naquela época? Sim. A gente sempre foi instruído a isso, né? Sempre foi, para você ver, era uma época muito, onde tinha uma religiosidade muito grande também. Meu pai é de uma igreja que até hoje é um pouco mais rígida, mas antigamente a gente não assistia televisão. Por exemplo, acabou o jornal, desligou. Não tinha filme, não tinha... Que é a Assembleia. Era a Assembleia que não podia... Acho que jogar futebol. Não, futebol assim, né? nada. Uma vez a gente foi jogar lá em cima de uma colina, só cristão, bota a bola na mochila, a bola na mochila, e fomos lá pra cima, que a gente foi no monte uma vez e descobriu que lá tinha uma trave, umas traves. Aí subimos com a bola lá pra cima, aí brincando assim, daqui a pouco chegou o diácono todo suado, né? Bonito, hein? Bonito. Olha! Anotou o nome de todo mundo de banco, todo mundo do banco. Então, como que é essa história de banco que o povo fala? Banco é... Todo mundo fala, fui pro banco. Não, hoje é banco. Vai pro banco de reserva? É tipo isso? Banco é tipo assim, é banco de reserva, exatamente. Mas tem um banco separado na igreja, não, que é os que estão Não, no banco? não. Banco é porque você fica sentado lá atrás, você não pode sentar no meio do grupo da mocidade, dos adolescentes, dos grupos que atuam na igreja. Você não pode sentar ali no meio deles. Aí você fica lá atrás sentado, o cara tá no banco, tá excluído. Antigamente era excluído. É tipo um castiguinho. Era exclusão. Tá excluído. E o pastor anunciava do púlpito. Fulano de tal está excluído do rol de membro da igreja. Então era assim, a pessoa ficava, e a pessoa continuava indo, né? Tinha umas que largava para lá, ia embora, mas tinha umas pessoas que continuavam indo sentado lá até o tempo de exclusão acabar. Isso era um tempo específico para cada caso? Depende da atuação do camarada. Se o camarada mostrava um arrependimento, aí ele voltava logo. Se ele ficasse chutando balde mesmo, aí... Demora ou ele vai ou acaba saindo. Exatamente. Mas então, você já tinha tido alguma experiência já de pequeno com o Espírito Santo? Olha, eu fui batizado com o Espírito Santo com 10 anos de idade. 10 anos? 10, 11. Eu tenho dúvida se foi 10 ou 11 anos de idade. Eu estava dormindo na vigília. Mas como? O Espírito Santo te acordou? Do nada eu acordei, eu estava tipo... Quando a gente era pequena, vigília, era vigília, hoje tem mini vigília, mas era vigília até 6 horas da manhã mesmo, 6, 7 horas da manhã. Então as crianças não resistiam. Aí os pais colocavam lá atrás, no último banco, um lençol, a gente dormia lá. Deitava e dormia. Eu estava dormindo, de repente eu acordei assim, quando eu estava rodando no meio do pessoal lá e falando línguas assim, foi assim, do nada. Eu não lembro como eu comecei. Sei que
Acordei e já comecei a falar em línguas, comecei a rodar ali no meio da galera e fui lá pra frente. E depois eu sentei, fiquei sem graça, e meu pai falou, você vai sair com o Espírito Santo, na vigília. Eu sempre dormia, sempre tinha o mesmo ritual, mas essa vigília foi especial.